Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre roda da fortuna e a dinâmica de troca de poder dentro das democracias. E eu vou fundamentar essa provocação em cima do conceito de passividade, que é a aceitação ou neutralidade dentro de uma dinâmica de conflito de poder. Normalmente a passividade ela traz consigo o efeito de análise de conflito de forças, que é você estar disposto dentro de um ambiente a analisar a sua força em relação à força e poder de outros indivíduos. Ou seja, todo ambiente vai dividir uma fração de poder e a passividade acaba trazendo uma perspectiva de análise. A pessoa se torna mais passiva dentro de uma dinâmica ao reconhecer que há um certo conflito e que ela não tem poder o suficiente para bater de frente com determinadas forças desse ambiente. Trazendo para a perspectiva da política, grupos políticos entenderam que esperar toda essa confusão se desenrolar levaria muito tempo e acabaria aí afetando muito a sua imagem em relação ao público. Então decidiram criar várias ferramentas burocráticas dentro da democracia para usar a opinião pública tanto para aprovar quanto para se livrar de obrigações. Ou seja, se eu não consigo juntar força o suficiente para forçar determinada dinâmica dentro desse ambiente por falta de poder, então eu obrigo o tema a ser debatido enquanto opinião pública, porque a narrativa não depende de força, narrativa depende de oratória. E qual que é o problema disso? Toda a herança de ordenamento que a gente tem hoje no Brasil. Entenda a herança de ordenamento enquanto todas as regras, leis, normas que foram criadas utilizando toda essa demagogia pública para fugir da responsabilidade. Ou seja, essas ferramentas de opinião pública não só geram um certo confronto com os poderes de dentro, mas também são utilizadas para empurrar problemas para debaixo do tapete, pois esses problemas foram julgados a partir da lente da opinião pública. E eu acredito que você já deva ter percebido que o Brasil é um acúmulo de erros e acertos, muito mais erros do que acertos. A gente não tem uma cultura de analisar a performance das regras que são implementadas dentro da ordem ambiental. Também não se tem uma cultura de analisar logicamente a ligação da existência que emite o efeito negativo em relação ao problema. Até porque boa parte dos espantalhos que geram problemas tem a ver com toda a demagogia política de tentar quebrar as forças do que necessariamente encontrar um fator lógico que normalmente não apetece tanto às grandes massas. Atitude essa que de tempos em tempos acaba gerando uma espécie de relativização desse excesso de ordem, porque é tanta ordem que acaba se tornando quase que impossível você guiar o próprio legado, a própria estrutura. A administração fica muito pesada porque é muita regulagem. Então os indivíduos acabam piorando a situação, deixando de seguir ordens, deixando de seguir premissas básicas. O que nos leva à provocação de hoje, que é uma janela relativista, que é o acúmulo de problemas e demandas gerado por essa relativização. E já existem vários problemas dispostos no ambiente que não são resolvidos e que acabam gerando demandas, e você acaba acumulando com problemas gerados por relativizações,
o que acaba gerando na sociedade, nos indivíduos de determinado ambiente, a vontade, a necessidade de resolver os seus problemas por si só, por eles mesmos. E essa ação de uma parcela dos indivíduos tentarem resolver os seus próprios problemas acaba gerando uma reserva estética. Entenda reserva estética enquanto adesão inconsciente a determinado indivíduo que consiga resolver ou que tem posse de um método, de um protocolo referente a uma demanda muito complexa no ambiente. Você pega uma pessoa que, por exemplo, vai ter uma capacidade de venda muito acima da média dentro ali do seu mercado, a tendência é que as pessoas se alinhem esteticamente a essa pessoa que conseguiu um método que quebrou a meta de vendas. E, obviamente, com essa reserva gigantesca, não gigantesca talvez seja exagerado, mas com essa reserva estética, digamos que considerável, de uma parcela da população estressada, vai atrair agentes políticos que vão utilizar de sinalizações para poderem representar essas novas ideias que vão surgir dessa massa de pessoas revoltadas, porque a tendência é que os indivíduos comecem a reclamar e a dar palpites, dar opiniões sobre determinados problemas, palpites e opiniões essas que vão ser analisadas e absorvidas dentro de uma camada puritana de sinalizações de virtudes e morais, diria até que de certo ponto ignorando e gerando uma certa elasticidade para a visão do ambiente. O que nos leva aí a um dilema que ou a gente mais uma vez abraça e bate palma para uma odisseia de maluco, que sempre vai haver um grupo de underdogs que compreendem o coração das massas, que vão gerar determinados tipos de soluções, que o final a gente já conhece bem, ou a gente só amadurece e entende política enquanto prestação de serviço, servidores públicos enquanto prestadores de serviços sem a menor autoridade para comandar o futuro da massa, apenas fazendo uma gestão estrutural. Até porque todo ordenamento ele tem uma certa data de validade baseado na sua capacidade de reduzir os conflitos e demandas negativas de determinado ambiente. E a vigência do ordenamento brasileiro, acredito eu que já está ali bem para o seu final. Não sei se resultaria numa espécie de nova constituinte, mas já apresenta um desgaste absurdo quando se diz respeito a resolver minimamente os problemas da população. E até mesmo seus próprios gestores, os próprios agentes políticos já não sabem muito bem o que fazer com toda essa gambiarra nos ordenamentos, no ordenamento do país. Até porque demandas mais complexas que normalmente o Brasil vem se arrastando em resolver, elas demandam uma capacidade técnica e uma capacidade de reinvenção teórica que eu acredito que os agentes públicos escolhidos não conseguem entregar, restando para esses agentes só esse espetáculo que a gente vê de esperar a população reclamar e pegar aí um pouco dessa reclamação e moralizar essa reclamação. Porque, obviamente, como conceito inicial, você trazer uma ferramenta democrática, você basear ajustes no ordenamento, ajustes na estrutura, baseado na opinião pública, você consegue prolongar não o ordenamento em si, mas a sua imagem dentro dessa luta por poder. E obviamente toda essa gambiarra democrática, mais uma vez, será jogada no colo do brasileirinho médio. Não eximo de culpa, também acredito que é um meio com 50-50. O brasileiro também tem muita culpa nessas gambiarras que
destroem a própria vida do brasileiro. E a gente vai para mais. O que aparenta é que nós vamos para mais uma rodada de desgraça, porque tem uma janela de oportunidade prestes a acontecer. A gente está vendo o fim desse ordenamento, só que os agentes presos nesse ordenamento não estão muito afim de reconstruir, de destruir e reconstruir um novo ordenamento. É mais uma maquiagem de gambiarra, utilizando obviamente conexão com a rebeldia das pessoas. É mais fácil você só maquiar determinado ordenamento utilizando dessa parcela revoltada que está reivindicando poder individual para resolver os seus próprios problemas. Para de me extrair, devolva o meu dinheiro que vocês pegam para resolver o meu problema e deixa que eu resolvo os meus próprios problemas com o dinheiro que vocês roubam. Essa massa, ela sempre vai existir e ela sempre vai ser revoltada e ela sempre será cooptada por agentes que vão usar a tática da coesão do cotidiano, algumas coisinhas do cotidiano do cidadão, do indivíduo, que pode ser que gere alguma identificação, alguma conexão com a gente, vai ser utilizado, porque dessa fração do cotidiano, possivelmente o agente vai induzir para um salto lógico para a grande terra prometida, que a gente já abordou aqui várias vezes. Mas assim, é um momento complexo, é uma situação até um pouco, eu diria que trágica, porque estamos prestes a ver uma janela de mudança, só que ao mesmo tempo a gente enxerga que aparentemente vai ser uma palhaçada maquiada, vai ser uma mesma coisa com a maquiagem diferente. Só vão reinventar possíveis bordões. Se em 2018 era o fim da corrupção, em 2022 é o fim dos impostos, vamos reduzir impostos. Agora em 2026 aparentemente vai ser algo mais voltado para a segurança. É um tema que a população ela abraça bastante, porque o Brasil realmente é um país violento, só que não creio que seja o maior dos seus problemas. Diria que o top 5 dos seus principais problemas. E mais uma vez a gente vai para um panorama geral, um certo platô, onde esses agentes públicos vão ficar aí 2, 3 anos analisando possíveis inclinações da sociedade, e quando chega no ano da eleição, tu vai pegar aí 2026, você vai ver meio que um conjunto de ferramentas e bordões mais ajustados à perspectiva da sociedade. A gente não vai ver ações dos indivíduos, a gente vai ver sinalizações como se fossem repetidores do que a própria população está falando. Até porque dentro dessa política pós-moderna, todas as sinalizações de ação estarão dentro do Tribunal do Tempo. O Tribunal do Tempo é uma linha temporal que vai depurar os efeitos de determinadas ações. Então você vai ver o efeito ao longo prazo, e normalmente políticos e agentes políticos entendem que as suas ações dentro de uma linha do tempo têm a tendência de servir como contraprova deles mesmos. Então, obviamente, dentro de todo esse panorama, a única coisa que nós vamos ver são bordões vagabundos que a própria população entregou para o político falar. Até porque, dentro dessa janela que a gente está vendo se abrir, a única coisa que realmente importa para os agentes não são elementos metodológicos que vão resolver o problema, mas sim manter uma crença social e popular muito oriunda de 2014, que é essa coisa do sou moralmente aceitável para estar nesse espaço público. Então essa figura mais moral deu lugar a uma figura, substituiu no caso, uma figura técnica que realmente tem capacidade.
E por mais que pareça que é uma crítica específica, com um cunho mais moralista da coisa, eu diria que eu até entendo o fato de os agentes públicos brasileiros não terem muita vontade de serem melhores, porque meio que não tem nem necessidade, dependente do resultado. O salário vai estar caindo, vai estar sempre as mesmas pessoas, todo ali um ordenamento já pronto para uma certa manutenção. Mesmo com essa janela pré-roda da fortuna sendo aberta, por mais que alguns estejam meio que ovulando para grandes mudanças e tudo mais, eu não acredito muito pelo fato de que, vamos pegar o conceito de roda da fortuna, enquanto redistribuição de poderes. Você tem um ambiente, tem pessoas que têm o poder de ação e, ao passar do tempo, os indivíduos entendem que aquela pessoa ela é incompetente e ela é uma incapacitada, forçando assim uma redistribuição de todo o poder do ambiente. Se houvesse alguma mudança na linha de pensamento, isso aqui viraria uma guerra, e não é muito bem o que o pessoal está afim. Então meio que fica, pelo fato de serem um grande cartel político, não sei se você entende o movimento político do Brasil não sendo um cartel, mas para mim é só um cartel de agentes públicos, não vão estourar, quebrar essa elasticidade. No máximo vai ter alguém ali um pouco mais revoltadinho, mas sempre dentro de uma elasticidade a conceitos básicos. É sobre manutenção, nunca será sobre mudança. Então a utilidade, quando ela enfrenta essa moralidade, ela sempre vai ficar em segundo plano. Nenhum agente público no Brasil está muito afim de ser o pai da desgraça, tomar determinada atitude e acabar sendo responsável por uma lei ou por algum projeto que gerou dano a essa grande gambiarra e ser ali cuspido do ambiente. Tem a questão da dificuldade de você crescer dentro de um ambiente político e também tem, obviamente, ali a forte inclinação a se manter perto do poder. Então é muito mais fácil você usar essa bússola de passionalidade que está presente no debate público, o uso da irracionalidade e da falta de entendimento técnico e teórico da grande massa brasileira, e apelar para os seus instintos mais afetivos. Então é sobre você retirar de quem tem porque ele é malvadão, porque tem. É sobre simplesmente sair prendendo e matando porque a pessoa ela é mal e foda-se. Não existe nada por detrás fazendo com que os indivíduos não vejam a necessidade de seguir o ordenamento. Então assim, eu não mudo, eu mantenho toda uma gambiarra que só traz prejuízo, eu não acrescento nada e eu vou analisar todos os fenômenos a partir de uma passionalidade, através do a culpa é dele, a culpa não é minha enquanto agente público, a culpa não é minha enquanto uma pessoa que está no poder, no espaços administrativos com alguma fração de poder e não estou produzindo nada. É mais fácil você matar um bandido do que necessariamente demonstrar para a população que essa máquina de extração que é o Estado vai forçar, independente se você matar 50 mil, vai forçar os indivíduos a não terem a sensação de vale a pena cumprir as regras, cumprir as leis dentro do país. Muita gente vai olhar para fora, o leste europeu que conseguiu. São países minúsculos que dividem bem ali todo o poder, reduziram burocracia, reduziram um monte de coisa do legado de extração do Estado e conseguiram fazer com que as pessoas que estão ali olhem para a estrutura e falem, realmente aqui é um local que vale a pena seguir ordens. Porque obviamente nunca vai acontecer aqui, porque aqui no Brasil que vai rolar essa
dialética do movimento, né? A tese e a antítese são as propostas de resolução muito mais afetivas. Então, um vai apontar que existe a necessidade de se retirar recursos das mãos de proprietários desses recursos e transmitir para uma pessoa só porque é moral, pelo menos na cabeça da pessoa. Então, roubar se torna moral porque tem pessoas sofrendo. E a contrapartida é simplesmente deixar todo mundo no vácuo, todo mundo sem ajuda, todo mundo sem nada, porque também se enxerga que esse peso da coletivização está ferrando com a vida de quem tem algum recurso. Então é a briga de quem quer roubar com a briga de quem não está muito a fim de pagar, sendo que ambos os lados já foram testados e deram errado, porque o problema não está na condição dos indivíduos, está na condição da estrutura. E muita gente vai olhar para todo esse espetáculo afetivo e não vai se perguntar quais que são os ritos de passagem para essa terra prometida. Beleza, você é um grande gênio que vai levar toda a nação para um local melhor, para um estágio melhor. Quais são os ritos? Quais são os requisitos para que a gente chegue nesse novo patamar? Qual é o preço? Qual é o esforço desses ritos? Isso não existe. Qual a funcionalidade da sua terra prometida? Beleza, construímos a sua terra prometida. O que no ordenamento dela será diferente do ordenamento atual, a ponto de que você afirme que não haverá os mesmos efeitos e fenômenos negativos? E obviamente a gente nunca vai ver isso no país, infelizmente. O que a gente vai ver é só um esquadrão de churrascamento que vai, no ano 1 depois da eleição, vai fazer várias sinalizações, várias propostas, várias leituras baseadas na população e vai tentar tomar menos paulada possível até o ano da eleição. E a gente vai viver disso, desses ciclos eleitorais, onde um grupo de pessoas vai sinalizar um monte de coisa e vai rezar para chegar no final com o mínimo de moral, porque moral é a única coisa que importa. Essa miragem de ideal que eles vão entregar no final, eu prometi A, e no final a gente analisa se ele está muito longe desse A. A gente analisa a elasticidade para a essência da crença do agente político. A gente não está analisando se a essência em si é essencial. Consegue captar que talvez a essência seja mais essencial do que necessariamente a elasticidade dessa essência, porque vira uma eterna anistia de maturidade. Enquanto o determinado indivíduo está amadurecendo enquanto agente político, se deve ter paciência para que eles se encontrem, para que eles se tornem pessoas melhores. Então, o que é quase os Zé Borboletos, vamos pegar aí, ter muita paciência com os nossos queridos Zé Borboletos. Obviamente, é uma provocação um pouco mais apreensiva, que é mais uma janela de oportunidade sendo jogada fora, e é uma provocação baseada em Revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Toda essa palhaçada de Nando Moura, MBL, de bolsominions brigando entre si, é só perfumaria para espantalhos. É só uma sinalização de quem vai defender a grande bandeira contra algum espantalho que eles alimentaram durante 3 anos e analisaram qual espantalho que a sociedade tem mais medo. Então, cara, não dê credibilidade para esses malucos. Esperem que eles entreguem algum projeto realmente plausível de país, que realmente mude não só moralmente, mas o cotidiano das pessoas. Já que você vai votar, já que você vai ser burro o suficiente para participar de todo esse sistema, pelo menos seja um burro técnico e estude
quais são os requisitos imaginários de cada agente público, beleza? E se essa provocação te trouxe alguma reflexão, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e depois vem aqui e dá uma olhada em algum outro vídeo que te chame a atenção, beleza? Então essa foi a provocação de hoje, fique com Deus, um forte abraço.